A gente aqui vai falar sobre a análise feminista da sexualidade. Então, gente, é um tema muito vasto, é um tema que envolve muitos aspectos. Aqui eu e a Marcele, assim que ela entrar, a gente vai falar mais dos aspectos que a gente acha mais importantes, principalmente a heterossexualidade compulsória e como isso é afetado barra reproduz, né, várias dinâmicas, como, por exemplo, a pornografia, a dinâmica do estupro, a cultura do estupro, certos aspectos da saúde como o vaginismo, enfim. A gente vai tentar falar de várias coisinhas que são importantes. Em relação às referências, a gente tem dois tipos de referências. A Marcele, ela vai passar para vocês alguns artigos que ela e a Garra Feminista usaram para debates, etc., bem relevantes para o assunto. E eu peguei alguns livrinhos que falam sobre o tema e que estão disponíveis na QG Feminista, em PDF, etc. Todos estão, se eu não me engano, no Por Onde Começar, em PDF e tal, traduzidos. Então, aí eu peguei O que é Lesbianismo, da Tânia Navarro Swain, Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica, da Adrienne Rich, para o tema de lesbianismo e heterossexualidade compulsória, A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, A Mulher Eunuco, da Germaine Greer, A Dialética do Sexo, da Shulamit Firestone, Gender Hurt, o gênero dói, da Sheila Jeffreys, e A Política Sexual, da Kate Millett. Vai estar tudo na... Vai estar tudo na descrição do YouTube. E, enfim. Vai estar tudo no YouTube. E eles falam sobre o tema de gênero, papéis sexuais, dinâmica da sexualidade, na mulher e no patriarcado. Bom, gente, aqui é a Furiosa. A Marcele teve alguns problemas técnicos, então eu vou entrar para discutir com a Ana essas questões sobre sexualidade. Então, a gente tem basicamente as mesmas referências teóricas, né, Ana? Todos esses livros que você citou eu gosto bastante também, acho bastante importante. Mas, obviamente, como a gente não ensaiou, né, a Ana preparou uma coisa com a Marcele, então a Ana vai guiar e eu vou trazendo as minhas contribuições. Então, por onde que vocês pensaram em começar, Ana? Então, a Marcele pensou em... Bom, primeiro acho que a gente precisa se introduzir. Bom, eu tava na última live sobre feminismo e psicologia com a Gabi Polari, meu nome é Ana. Acho que é isso que eu tenho que introduzir. Enfim, a a Furiosa, ela tá na QG desde que existiu. Enfim, fez bastantes lives aqui também. Então, bom, vamos lá. Eu e a Marcela, a gente discutiu sobre começar a falar da questão do liberalismo, por exemplo, meu corpo, minhas regras, e como isso está afetado pela heterossexualidade compulsória e pelo liberalismo. Porque, assim, Bruna, a gente sabe que as regras são de quem? O corpo é nosso, mas na verdade, ele é controlado por quem? A gente é moldada por quem? Isso tá permeado pelo desejo masculino? Então, assim, como é que, o que tu acha em relação a esse assunto? Então, o nome da live é Análise Feminista da Sexualidade, justamente porque uma das grandes contribuições da teoria feminista foi justamente trazer essa análise sobre a sexualidade, sobre o papel da sexualidade, sobre o quanto os homens, o quanto o patriarcado tem essa esfera de dominação que é a sexualidade, que outras teorias feitas por homens, com todos os seus méritos e tal, mas outras teorias ainda não tinham trazido, né? Então, por exemplo, a gente tem uma análise muito rica aí de classe. A gente tem uma análise de classe muito rica, a gente tem uma análise
na época que a teoria feminista estava se desenvolvendo. A gente já estava começando a falar, por exemplo, sobre raça, sobre etnia, a gente já estava falando em divisão internacional do trabalho, então a gente já tinha uma análise bem desenvolvida sobre as diferentes esferas de opressão na sociedade, que a gente vive enquanto pessoas, enquanto seres humanos na nossa sociedade. Mas a teoria feminista ela trouxe essa importância de falar, não, mas as mulheres elas são oprimidas, elas são exploradas também por conta de sua sexualidade. A nossa exploração, a nossa opressão, ela também se manifesta na esfera sexual. E a esfera sexual, a gente quer dizer que não só a sexualidade em si, não só, por exemplo, por meio da prostituição, pornografia, não só enquanto ato sexual, mas tudo que envolve a sexualidade. Né? Exatamente. Então, quando a gente fala, por isso que quando a gente fala, por exemplo, sobre heterossexualidade compulsória, não é só sobre sexualidade, não é só sobre sexo, sobre meteção, né? A gente fala sobre o sistema todo, Sobre o sistema todo. Uhum. Porque, assim, nós mulheres, a gente é criada com essa desintegração toda da nossa materialidade orgânica. A gente não pode ser natural, a gente não pode crescer, a gente não pode se desenvolver como seres humanos mesmo. Então, assim, em parte disso, a heterossexualidade compulsória, ela baseia muito esse tipo de... essa premissa, essa construção. Porque, assim, tem várias formas de propagação, a gente pode ver. A pornografia e a prostituição são formas de colocar mulheres como objetos a serem vendidos, como pessoas a serem abusadas e visualizadas. E, bom, pra quê? Pro prazer masculino. É só para isso. Sim. Só para gente falar, só para voltar um pouquinho, que quando a gente fala sobre essa análise feminista da sexualidade, então, isso começa lá atrás. Tem quando a gente, nos primeiros textos, né, de fundação assim da teoria feminista, em que um texto muito citado, por exemplo, é um da Gayle Rubin, que fala sobre prostituição, sobre como efetivamente a dominação masculina, o controle masculino sobre a sexualidade feminina é uma das formas de dominação da mulher. Por quê? Porque controlando a nossa sexualidade é uma parte importante da nossa vivência psicológica, da nossa vivência social. Então, controlando a nossa sexualidade é uma forma de controlar como a gente se coloca no mundo, como a gente se relaciona com as outras pessoas, como a gente se relaciona socialmente, afetivamente, né? Então, e era uma esfera de opressão e de exploração que ficava completamente invisível, né? Porque é lógico que é relativamente simples entender também por que era invisível, porque quem estava fazendo teoria social, quem estava desenvolvendo teoria política eram homens, né? Tanto que tem muito, por isso que é importante depois lá na frente, nos anos 80, 90, quando vai ser desenvolvida a teoria, a standpoint theory, que seria assim, a teoria do ponto de vista, assim, né? Que fala justamente que tem algumas coisas que você precisa ter vivenciado, você precisa vivenciar para você conseguir teorizar a respeito, né? Que, tipo, um homem, por exemplo, por mais que ele entenda intelectualmente sobre o patriarcado, sobre a dominação sexual, ele não vivencia aquilo na pele dele, né? Então é uma coisa, assim, por isso que, assim, não é que todos os homens anteriormente que vieram eram todos intelectualmente incompetentes, né? Mas é que não tinha nem esse olhar treinado, né? E aí conforme a teoria feminista, ela começa com essa análise sobre a esfera de dominação sexual, né? E aí, o que a Ana estava falando, e que eu vou já passar a palavra, é sobre a heterossexualidade compulsória. Isso, quem vai desenvolver justamente não são as teóricas heterossexuais, vão ser as teóricas lésbicas, né? Porque é quem mais sente isso na pele. Então, assim, a heterossexualidade compulsória é uma coisa que todas as mulheres sentem, naturalmente, né? Mesmo as heterossexuais, só que quem tinha a vivência, quem tinha experiência na prática, né, sobre aquilo, eram as lésbicas. Então, é muito importante a gente frisar isso, assim, que é uma contribuição das lésbicas e que isso só foi possível, é um olhar que só foi possível partindo de feministas lésbicas, né. Então, Ana, você quer falar um pouco sobre heterossexualidade compulsória? Uhum.
Bom, bom, agora já está mais ou menos sintetizado já, mas é realmente isso. A gente é tão segregada ao nosso papel ao nosso papel sexual, sabe, de exercer sexualidade de uma forma submissa, de uma forma que na verdade a dominação e a submissão não tá só na prática sexual. Acho que a Bruna falou um pouco disso também. Ela tá em todo o aspecto que circunda a nossa vida, porque justamente nós somos criadas para satisfazer o homem de forma sexual e reprodutiva. Então, então nossa, como é que eu posso dizer? Nossa integralidade toda está circundada pela heterossexualidade compulsória. E as lésbicas foram as primeiras a ver isso, porque quando você é criada para ser hétero, mas você acaba desenvolvendo efetivamente um desejo, você não é muito mais complicado você perceber isso do que uma pessoa lésbica, no caso, que realmente sente no seu íntegro que negou isso e percebeu, pô, tá acontecendo alguma coisa. E daí baseia uma teoria toda nessa. Mas gente, como é que eu posso dizer? A heterossexualidade compulsória está presente quando a gente é criança e é forçado a falar só de menino, quando a gente se casa e nosso papel é ficar em casa e cuidar do marido e cuidar do filho, porque é um papel sexual inferior, entendeu? Tipo, enfim. Tá na prostituição, tá na pornografia quando nós somos vendidas, quando nós somos assistidas, quando tá na cultura do estupro, quando nós somos estupradas, tá em todo tipo de relação homem e mulher. Existe dominação e existe submissão, e isso é heterossexualidade compulsória. Então, gostaria de acrescentar alguma coisa, Bruna? É que quando a gente fala de heterossexualidade compulsória, é também importante entender que não é necessariamente sobre macho e fêmea, né? Mas tem muita relação com os papéis sexuais, que é como você disse, né? A gente fala de. A gente prefere a terminologia, a expressão papéis sexuais, do que gênero, por exemplo, né? Mas pensem como gênero, assim, não é necessariamente sobre um macho e uma fêmea, mas sobre uma mulher e um homem. E é por isso que a heterossexualidade compulsória se manifesta nas relações. Por isso que a gente diz que a heterossexualidade compulsória também se manifesta nas relações lésbicas. Então, a heterossexualidade compulsória, ela não é só a gente ensinar meninas a quererem ficar, a viverem suas vidas em torno de meninos ou de machos, né? A heterossexualidade compulsória é sobre a gente buscar a gente direcionar a nossa afetividade, a nossa admiração, direcionar a nossa vida, a gente viver a nossa vida em volta de alguém que desempenha um papel masculino. Então, em volta do homem, né? Na contrapartida, a gente se colocar no lugar da mulher, né? Então, a gente se colocar no lugar, a gente desempenhar esse papel de submissa, de frágil, né? Do lado que não toma as decisões no relacionamento, né? Então, por isso que em alguns relacionamentos heterossexuais, em que o homem ele não é aquele macho escroto dominante e a mulher não é a submissa, passiva, a sociedade estranha, né? E também é por isso que em relacionamentos lésbicos se pergunta quem é o homem, porque a gente tem essa mentalidade de que precisa, precisa ter um polo masculino e um polo feminino, né? Nos relacionamentos gays também, mas principalmente em relacionamentos lésbicos, é muito comum também a gente ver as próprias lésbicas, às vezes, por conta de pressão social, por conta de como a gente foi ensinada a se relacionar, de desempenharem esse papel, assim, uma ser mais masculinizada e outra ser mais feminilizada, uma ser mais, a que a gente chama de butch, né, a caminhoneira, e uma ser mais feminilizada, porque a gente internaliza tanto isso de que a gente precisa se relacionar com alguém, se eu estou no papel feminino, né, eu preciso me relacionar com alguém no papel masculino, que as próprias lésbicas acabam reproduzindo isso, né? Tanto que é incomum a gente encontrar casais de lésbicas em que as duas são butch, né? Em que as duas são caminhoneiras, ou em que as duas são mais feminilizadas, né? Porque isso se manifesta em todos os âmbitos das nossas vidas, né? Eu lembro até que a gente conversou esses dias no QG Feminista sobre por que existem tantas mulheres lésbicas que recusam a serem tocadas em relações tipo mulher-mulher. E daí foi dito que é por esse papel de masculino em que elas precisam dar o prazer, precisam
como é que eu posso dizer? Não dar o prazer, mas precisam estar acima, precisam ser as ativas, sabe? Mas eu também acho que muitas vezes é uma certa lesbofobia internalizada, porque é o que a heterossexualidade compulsória faz. Você tá numa relação com o outro, quando você é tocado, é como se essa relação íntima se integralizasse. Então, tá aí, é quando você parece que às vezes não aceita, assim, a própria lesbiandade. Isso é um dos efeitos também da heterossexualidade compulsória. A Bom, própria nomenclatura, né, Ana, de passivo e ativo e os papéis com que cada um certeza. desempenha no sexo, né, sendo que, porque essa coisa de ativo e passivo tem diretamente a ver com quem está penetrando, né, Com então, certeza. tanto nas relações homossexuais de homens, né, entre homens, o ativo é aquele que efetivamente usa o pênis para penetrar, o ativo é aquele que recebe, né, aquele que é penetrado. E Uhum. entre as mulheres lésbicas também, né? E bissexuais que se relacionam com mulheres. Sim. Então, a ativa é aquela que penetra e a passiva é aquela que é penetrada, né? Mas também não é só isso, né? Porque existem vários estereótipos relacionados a como a passiva e a ativa se comportam no relacionamento, se comportam no próprio ato sexual, né? Quando a gente estava conversando na QG, as meninas comentaram que existe esse estereótipo, existe essa prática de que a mulher que é a ativa, ela nem tira roupa para fazer sexo, né? É. E a menina que é ativa, que é a menina que às vezes é penetrada ou que recebe o sexo oral, e a menina que recebe, né? Ela fica como passiva porque, tipo, de que forma ela está participando, né? Sendo que ela está só recebendo. Sendo Uhum. que um dos pressupostos do relacionamento lésbico era que não houvesse homem, né? Só que o relacionamento lésbico, para não ouvir, pra não deveria só não haver homem. As teóricas lésbicas elas falam isso. Não é só não haver homem, é não haver um papel masculino, né? É você estar se relacionando com alguém em situação completa de igualdade, né? Porque não é porque não tem um homem que necessariamente as práticas não vão ser permeadas por esse contexto de masculinidade, de heterossexualidade compulsória. E isso é muito importante a gente ver. Bom, Sim. eu queria super fazer um link aqui de quando a gente discute heterossexualidade compulsória, um dos temas que me vem à cabeça é o vaginismo. Porque não parece que eles estão diretamente relacionados, mas estão. Gente, para quem não sabe, o vaginismo é uma condição, às vezes psicossomática, às vezes não, mas medicinalmente ele se refere a uma impossibilidade de penetração peniana. Só Ana, explica o que você quer dizer com psicossomático, porque acho que nem todo mundo pode ter sim, desculpa. familiaridade com esse. Gente, que algo ocorre materialmente, assim, algo ocorre na vida da pessoa, um trauma que gera essa condição corporal, tá? Que, por exemplo, um abuso sexual pode gerar a condição do vaginismo, porque por exemplo, essa condição impossibilita a penetração peniana. Então, é um dos modos de reação a um abuso, por exemplo. A um abuso, uma reação orgânica, uma reação do corpo, sabe? Em relação ao abuso. E, assim, gente, mas medicinalmente é isso. Só que o que as pessoas não sabem é que pessoas diagnosticadas com vaginismo não têm dificuldade só em penetração peniana. Tanto que muitas são lésbicas, nem efetivam penetração peniana. E dificuldade em colocar um absorvente interno, é dificuldade em colocar um coletor menstrual, é dificuldade em fazer exames ginecológicos de qualidade. E, gente, vocês sabem por que as pessoas não falam disso? As pessoas só falam do quesito da penetração peniana? Porque é só isso que importa. Porque quando você tem essa condição, eles te enxergam como uma pessoa inválida, como uma pessoa que não está disposta, sim, a dar ao homem o prazer sexual, o masculino, porque, bom, você está impossibilitando ele de literalmente entrar em você. Então, o tratamento do vaginismo, ele é muito focado nessa premissa de nós precisamos curar essa pessoa, não importa se ela foi abusada, não importa se ela é lésbica, se ela não quer. O que importa é que ela está em uma posição de invalidez sexual e nós precisamos curar isso, porque ela precisa exercer o seu papel de dar prazer sexual ao homem. Gente, é isso que eles focam tanto, e eu não tô, sim, tirando isso da cabeça. É só vocês verem por exemplo, o modo de tratamento do vaginismo tem os dilatadores. Os dilatadores são
parecem assim, dildos, sabe? Que você tem que ficar com aquilo o dia inteiro pra quê? Pra você deixar um homem te penetrar. É essa. Eles não se importam com a situação. Parte-se do pressuposto de que você vivenciar a sua sexualidade de uma maneira saudável, de uma maneira normal, é você ser penetrada, né? Exato. Como se não existisse outra possibilidade de sexo que não penetrativo. Uhum. E assim, no caso também é a própria questão da tua saúde. Eles não se importam com você utilizar um coletor menstrual, com você ter um exames ginecológicos de qualidade. Eles se importam na tua capacidade de penetrância. Então é isso mesmo, é isso mesmo. Tu não pode exercer uma sexualidade assim de forma qualificada, porque realmente é muito associado à penetração. E isso, gente, está muito relacionado à heterossexualidade compulsória. Enfim. Eu lembro que a primeira vez que eu li sobre vaginismo, né, foi justamente num texto de uma moça heterossexual, falando sobre a dificuldade dela de lidar com essa condição, e da dificuldade dela de se permitir entrar em relacionamentos heterossexuais, porque ela sabia o que os homens esperavam dela. E ela, tipo, como é que eu vou me relacionar com um cara? E aí, quando a gente estiver criando mais intimidade e tal, eu falar pra ele, então, não rola fazer sexo vaginal, porque penetrativo vaginal, porque... E assim, é muito natural isso, sabe? Quantas mulheres não... eu fico imaginando o quanto essa enfermidade é subdiagnosticada, é subnotificada, o quanto de mulheres simplesmente pensam que isso é normal, que, assim, não... Porque, assim, primeiro que a gente é ensinada a ignorar todos os sinais de doença do nosso corpo, né? A gente é a gente é ensinada a ignorar a nossa dor. E os médicos também diminuem completamente a nossa dor porque nós somos histéricas, né? Então, assim, eu fico com uma quantidade de mulheres que têm essa condição e que passam por cima e que se submetem a fazer sexo de uma maneira super dolorosa, completamente sem prazer, simplesmente porque a gente é ensinado que sexo é assim, né? E a gente aprender que sexo de verdade só é sexo penetrativo também é uma manifestação da heterossexualidade compulsória, porque aí você coloca, por exemplo, que sexo lésbico não é sexo de verdade, né? Porque, tipo, o sexo lésbico, ele usa, as mulheres usam as mãos e a boca, né? Assim, é o corpo inteiro, mas assim, não necessariamente vai ter a penetração, mesmo de dedos, não necessariamente vai ter a penetração de um dildo. E aí, tipo, essas mulheres não transam, uma mulher lésbica que só se relacionou com mulheres por toda a sua vida, por exemplo, o nosso próprio conceito de virgindade é a noção de ser penetrada por um homem. Então, tipo, a mulher lésbica, ela é virgem a vida inteira, assim. Ela já transou com várias mulheres, mas ela é virgem, né? E aí, esse texto que eu estava lendo falava sobre isso, sobre essa jornada que essa mulher fez depois dela ser diagnosticada com vaginismo, e essa jornada assim de muita dor, né, envolvida assim nos relacionamentos pelos quais ela passou. E assim, ela, lógico que chega um momento em que ela já perdeu a fé, né? Porque assim, que tipo de relação, porque os nossos relacionamentos, principalmente assim, todos os relacionamentos de forma geral, né? Não vou falar que os lésbicos e os gays também não. Só que o relacionamento heterossexual é muito calcado no sexo, né? É uma coisa assim que é vista como fundamental. Como assim vocês não transam, né? Então, se você não tem muita frequência, assim, tá errado o seu relacionamento e, tipo, ok, o homem ficar insatisfeito, sabe? Pode ser que você seja a melhor namorada do mundo, a melhor companheira do mundo, a mais compreensiva, a que mais apoia, só que se não tiver ali, tá errado, não tá legal, né? E aí essa mulher, ela conta, ela relata, é um texto do BuzzFeed até, e ela vai contando, assim, tipo, qual que foi o processo dela de encontrar um cara que, tipo, compartilhava esse mesmo tipo de visão que ela, né, sobre um próprio relacionamento, um cara que, tipo, entendia que sexualidade não é sexo britadeira, né? E ler isso, assim, e entender que existe essa condição me fez repensar muito sobre os meus próprios relacionamentos, sobre o papel que o sexo desempenha na minha própria sexualidade, nos meus relacionamentos, né? Porque quando a gente aprende que sexo é pênis na vagina, né? E aí vem alguém
num texto, ou vem alguém num livro, né, uma teórica lésbica vira e fala, não é, sexo não é isso, sexualidade não é isso, né? E é muito interessante o poder revolucionário que isso tem, o poder de subversão que isso tem, né? Porque, tipo, você dá um giro, assim, de 180 graus na maneira como você olha a sexualidade, né? Com certeza, com certeza. Porque o que a nossa sexualidade é pautada, gente, pelo estupro também. Eu acho que é muito importante a gente falar isso. Porque, voltando daí um pouquinho no que a gente estava falando antes de dominação, papel de submissão, isso lembra estupro. É a cultura do estupro que a gente está imerso. Daí eu queria falar. Daí vamos falar um pouco disso agora, porque acho que é muito relevante, sim, falar de além de existir o pênis na vagina, mas por quê? Por causa da dominância e da submissão. Mas como é que isso afeta também? Afeta nas relações, assim, com certeza não consentidas, como o próprio estupro. Então, assim, cultura do estupro, gente, tá na pornografia, assim, de forma descarada, tanto que muitas mulheres, elas são gravadas sendo estupradas, e isso é colocado na web direto, muitas são traficadas, muitas... Enfim, é um show de horrores. E aí, bom, aí eu acho que a pornografia tem esse papel muito grande na construção da nossa sexualidade. E daí eu já queria fazer um link, tipo, para a pornografia feminista, para o que se diz pornografia feminista. Que a gente é combinado de falar isso, que eu acho que é bem importante, porque como que a pornografia feminista, assim, entre aspas, tipo, que a gente não acredita que existe, gente, mas a gente sabe que é dúvida de muitos espectadores, então vamos falar. Por que pornografia feminista não é revolucionária? Por que ela não ajuda na nossa percepção de sexualidade? O que tu acha, Bruno? Acho legal, acho que introduz um pouco as nossas ideias sobre pornografia, Ana, tipo, porque para falar sobre pornografia feminista, né, a gente precisa falar o que é a nossa ideia de pornografia e por que a gente enxerga a pornografia como violência, mesmo e aí adentrar nessas questões, por exemplo, que são as principais questões que surgem, né? Sobre consentimento, sobre, mas ela tá ali porque ela quer, ela tá recebendo dinheiro e tal. Então, fala um pouquinho sobre isso, Ana, antes da gente entrar na pornografia feminista. Desculpa, me perdi. Fala, tipo, sobre a nossa visão sobre pornografia. Sim, gente. Desculpa, me perdi. Não, tranquilo. Sim, então, gente, a visão do feminismo radical sobre pornografia é que é violência, independentemente de como você queira colocá-la. Gente, enquanto tiver mulheres sendo retratadas em um âmbito sexual de acordo com a visão masculina, nós não estamos empoderadas, nós não estamos fazendo uma escolha, sabe? Eu não tô nem falando do modo de como as mulheres chegam na pornografia, que é em grande parte pelo tráfico. Tô falando de mulheres que chegam lá, que trocam por um prato de comida, ou umas que chegam lá, acham que vai ser legal, que é uma minoria, falando aqui que é uma minoria, chegam lá, acham que vai ser legal e elas acabam não tendo saída, tá? Começam a usar drogas, começam a usar bebidas só para aturar o que elas têm que lidar diariamente, porque eles colocam elas em situações desumanas. Sabe, tem até um post no Instagram do QG sobre depoimentos de vítimas da pornografia e, gente, é assustador, porque tem mulheres que têm que se fingir de mortas enquanto o cara faz isso, tem mulheres que... Sabe, vocês já ouviram falar do tal do garganta profunda? Em que momento que isso pode ser saudável para alguém? Em que momento que isso pode ser um trabalho legítimo e digno para alguém? Sabe? Principalmente para nós, como é que isso nos coloca como mulheres? Como é que isso retrata mulheres? Qual a posição que isso coloca as mulheres? Nós estamos sendo colocadas como seres que são dominados e nosso único papel é esse. Nosso único papel é o de mulher abusada, de mulher que vai ser que é passiva. Passiva, nossa, não tem termo mais assim estuprador que esse. Nós somos as passivas, nós somos as que não podem reagir, as que não podem sofrer, não podem sentir nada em reação a isso, a não ser que nós merecemos, porque esse é o nosso papel. E crianças estão sendo criadas nesse sentido. Você não acha, Bruna? É interessante pontuar que a nossa análise, a nossa crítica à pornografia
porque, assim, é muito óbvio que a gente é completamente contra o que é mostrado, a forma como o sexo é retratado, a forma como as mulheres são retratadas na pornografia, mas não é só isso, né? Assim, esse problema simbólico, digamos, ele é muito grande, ele é muito forte, porque a pessoa que assiste, ela está internalizando aquilo e ela tá associando, por exemplo, um cara que pega um vídeo do Xvideos para assistir enquanto se masturba. É uma questão fisiológica, sabe? Ele está associando aquilo, aquela violência, a um momento de prazer. Então, assim, ele vai responder a uma violência sexual, uma situação de violência, de degradação feminina com excitação, porque, assim, é isso, é condicionamento, isso é biologia, gente, sabe? Mas também tem a questão material de que são as condições de trabalho dessas mulheres, são a forma como essas mulheres chegam lá. Então, assim, tem muita... pode ser que hajam mulheres que assim, tem o sonho de ser atriz pornô. Tá, beleza. Mas tem muita mulher que é enganada, que é traficada. A gente precisa ter um pensamento crítico de entender que o sistema de tráfico humano, ele alimenta tanto a prostituição quanto a pornografia. São as mesmas coisas. Assim, uma coisa não existe sem a outra, porque as mulheres estão saindo sempre do mesmo lugar. E essas mulheres, elas são submetidas a violências muito grandes, por mais assim que, tipo, é gostoso tal, só que ela não vai fazer um vídeo naquele dia, ela vai fazer vários, com vários homens diferentes, em várias condições diferentes, então ela vai ser penetrada várias vezes por dia, em vários orifícios, ela vai ter que se submeter a práticas dolorosas, a práticas agressivas, o diretor, a produção, eles não estão nem aí se você não está aguentando mais, então é muito comum que as mulheres usem drogas, usem álcool e todo tipo de coisa para que elas, como você disse, para que elas consigam aguentar esse dia a dia, para que elas consigam aguentar fazer os vídeos. Eu acho que tem uma página muito boa no Instagram e também no Facebook que elas se dedicam a falar especificamente sobre pornografia, que é o Recuse a Clicar. E eu acho que foi lá que eu vi uma notícia de que tinha uma droga nova que essas mulheres que trabalham na pornografia estavam usando para que elas parecessem excitadas, assim, é uma droga que meio que estimula a excitação para que elas parecessem excitadas para fazer o vídeo, porque, tipo, chega num ponto que você não consegue nem fingir mais, né, porque você não consegue nem fingir mais que você está gostando, que você está gozando, etc., né. Então, é importante pontuar, a crítica feminista não é só da questão simbólica, das imagens que estão sendo passadas, né, e cada vez mais cedo, né, por conta da internet, por conta da pornografia gratuita, por conta da facilidade com que a gente entra em contato com esse tipo de material, tem crianças sendo formadas por isso, né, tem crianças majoritariamente meninos, né, e aí os meninos, eles entram em contato com esse tipo de sexualidade agressiva, não tem a chance, né, não chega a ter a chance de eles mesmos descobrirem a sexualidade sozinhos ou com uma parceira ou um parceiro e descobrir aos poucos como deve ser, de uma maneira não traumática, né, de uma maneira apropriada para a própria idade. E uma coisa que a gente fala também muito da pornografia, que eu acho interessante, eu vou passar a palavra para que você comente, Ana, que é interessante, que é a relação entre pornografia e estupro, que a gente costuma falar, né, que a pornografia é a teoria e o estupro é a prática, e tem muita gente que acha isso um absurdo, que acha isso um exagero, mas tem fundamentação para isso, né, Ana? O que você acha? Gente, eu acho que as pessoas podem achar que não, mas é porque já estão permeadas por esse tipo de mentalidade, porque quando você é uma vítima e você assiste isso, você se identifica. Tá, isso é primeiro ponto. E não só por causa dessa estrutura como é que pode dizer, nos bastidores da pornografia, porque elas estão sendo efetivamente estupradas, mas não, mesmo pelo simbolismo, isso influencia, porque tem a relação de, muitas vezes, não só do BDSM, que o BDSM, bom, é essa prática material de dominância, submissão, amarrar, chicote, esse tipo de coisa que remete à violência durante o sexo. Então, não tem nem como dissociar isso de uma dinâmica do estupro. Mas eu mexo muito as mãos, né? É bonitinho. Mas mesmo os que não envolvem o BDSM, envolve a mulher
gritando, a mulher recebendo penetração muito, muito forte, a mulher sendo agarrada pelo pulso, sabe? É toda uma demonstração bem estratégica de como há um papel de dominância e um papel de submissão. Então, quando o homem ele enxerga a mulher nessa posição constantemente em seu desenvolvimento, é óbvio que isso vai entrar na mente dele, que isso é a sexualidade. Então, às vezes o pai abusa da filha em casa por causa disso, às vezes num bar você diz não e o cara vai. Enfim, tem várias ocasiões, mas isso tudo são expressões da sexualidade como a gente conhece. O estupro é uma expressão da sexualidade como a gente conhece. É uma expressão da pornografia. É uma expressão de mulher gritar, mulher não querer, porque essa recusa, sabe, do mulher difícil, essa recusa toda, gente, é tratada como um jogo, porque a pornografia trata como um jogo e a gente tá junto. Então, quando se trata como um jogo de eu digo não, você me força a fazer algo que eu faço, algo que eu não quero fazer, é tudo tratado como um modo de sedução e não como a realidade que é abuso. Então, eu acho que é muito, muito essencial a gente falar disso, né, Bruna? Sim, também tem uma questão que uma seguidora mencionou, que eu acho importante a gente falar, que, assim, a forma como a pornografia estimula, reproduz e produz a cultura do estupro é muito óbvia, né? Porque, assim, para as pessoas que consomem, porque desensibiliza, né? Mas se qualquer uma de nós, por exemplo, entrar num site pornô e ver os primeiros vídeos ali, aquilo ali é a simulação de um estupro, né? Assim, por N motivos, né? Mas também uma das coisas que a pornografia alimenta é a cultura da pedofilia, né? Isso é pouco falado, a gente fala pouco disso, mas não só por como as mulheres são retratadas, né? Por exemplo, a questão da depilação. As mulheres, elas são sempre inteirinhas depiladas, né? A região genital totalmente depilada e os homens acharem isso excitante, isso ser o modelo de mulher sexy. Que tipo de mulher não tem pelo? Uma mulher que ainda não entrou na puberdade, uma criança. Então, assim, você associar isso com uma mulher que está pronta para o sexo, que está pronta para a relação sexual e que está sendo penetrada, isso é pedofilia. E não só nisso, não só nessa questão, mas as próprias imagens que aparecem, né? Os próprios personagens que aparecem nos vídeos pornográficos, né? Então, eu acho que nos últimos anos, a categoria teen, que é adolescente, sempre esteve nos top 10 dos sites pornográficos. Então, a categoria teen, a categoria, esse tipo de fetiche de professor-aluno, por exemplo, professor-alunar, né? Então, aquelas roupas extremamente infantilizantes, ou então pegar atrizes que pode ser que sejam maiores de idade, mas tem uma aparência de menor de idade, então, por exemplo, não tem tantas curvas, não tem tanto quadril, não tem tanto seio, né? Então, às vezes tem olhos maiores, então você tem uma feição demais de menina, de boneca, né? E aí você vai lá e você coloca aquelas Maria Chiquinha aqui assim, e coloca uma roupinha infantilizada, pronto, você está ali demonstrando um fetiche masculino, né? Um fetiche masculino de dominação, né? Então, existia esse tipo de fetiche, por exemplo, de posições de autoridade, né? Por exemplo, essa questão de professor-aluna é um fetiche de autoridade, né? De você estar realizando, você está indo num território que é proibido, né? Porque é uma autoridade. E uma das categorias que tem subido muito também, principalmente no Brasil, é a categoria de incesto, né? E incesto, sim, é entre parentes consanguíneos, então pai e filha, né? Menos comum, mas também existe mãe e filho, né? Às vezes pai com enteada, sabe? Então, assim, a pornografia estimula a pedofilia, gente. Assim, por mais que nos grandes sites, por exemplo, nos sites que a gente ouve falar, porque estão na internet normal, por mais que nesses sites ainda não exista pornografia infantil stricto sensu, digamos, né, com crianças, na Deep Web tem, e isso é massivamente consumido. E, assim, essas crianças são crianças reais, são pessoas reais, são crianças que foram traficadas, que são exploradas sexualmente. Pornografia não é imagem, não é uma narrativa, não é faz de conta. Tem muita gente que fala, um dos
argumentos que homens usam é que, tipo, eu tô só consumindo, eu não vou fazer aquilo, né? Por mais que eu assista um vídeo bizarro de uma mulher sendo penetrada por 4 caras ao mesmo tempo, enquanto ela é amarrada e tem uma meia na boca, eu não tô fazendo isso, eu só tô assistindo. Só que uma coisa que a Andrea Dworkin fala e que a gente repete muito é que aquela mulher é real, a violência que ela está vivendo é real, aquela não é uma animação, é que são pessoas reais que estão sendo atuando, que estão ali, que estão sendo filmadas, sabe? Então, essa é a panorama que a gente faz sobre a pornografia, né? Então, aí a gente consegue entrar um pouco nas críticas que a gente faz à chamada pornografia feminista. Então, porque a pornografia feminista, ela se coloca como uma alternativa à pornografia normal justamente nesses fatores. A gente apresenta uma imagem diferente e a gente tem condições de trabalho diferentes. Mas não é bem assim, né, Ana? Não. Gente, as condições de trabalho diferentes vão até certo ponto, porque já tem, assim, evidências de que isso é só... como é que é o nome daquela expressão? É só para inglês ver? É isso. Uhum. Gente, primeiro que como o feminismo liberal está avançando muito, bom, a pornografia não vai ficar de fora, então tem muita rede, assim, que está colocando esse aspecto mais feminista. Mas o que é aspecto mais feminista que consideram? É colocar mulheres em posições mais, sei lá, dominantes, sei lá, como ela em cima do homem, ou mulheres despadronizadas, mulheres mais gordas, mulheres com estrias. Gente, até quando você coloca mais mulheres, assim, em uma lista de que, olha, nós estamos vendo que a pornografia tá desse modo. Então, vamos tentar dar prazer masculino colocando mais tipos de mulheres nessa indústria. Para vocês faz sentido isso? Porque não faz, gente. Na prática... aumentar a lista de mulheres fodíveis, né? Então, assim, Exato. Antes era só mulher branca, agora a gente tem também mulher negra, a gente tem também a latina, a gente tem também a mulher gorda, a mulher com deficiência física. Então, todo mundo pode ser fodido porque todo mundo pode ser objetificado. Exato. Todos nós temos capacidade de sermos fudíveis pelos homens. Desde quando isso é empoderamento? Desde quando isso é feminista? Desde quando é nosso objetivo perpetuar uma indústria que dá prazer ao homem às custas do nosso sofrimento? Vocês acham que as mulheres que estão lá, elas têm as melhores condições do mundo? Elas continuam tendo que transar várias vezes com vários homens, elas continuam tendo que se sujeitar a práticas desumanas e a condições desumanas. Então, até a Marcele me falou uma coisa quando a gente estava conversando sobre essa live, que eu não sabia, muito interessante, vou citar, que ela falou que uma indústria assim, que foca na pornografia feminista falou que mas a gente deixa as mulheres pararem quando quiserem, a gente deixa elas tomarem água. Então aí foi até uma crítica da Marcele que eu não que eu não tinha não tinha consciência disso, mas assim, são condições básicas. Então é um privilégio a mulher parar para ir tomar água. É um privilégio a mulher parar um negócio que claramente tá incomodando ela. É um privilégio isso. Gente, é coisa básica. É um direito básico, pelo amor de Deus, principalmente nessas condições, sabe? Nossa, as pessoas elas têm essa mentalidade tão escravocrata quando se trata da pornografia que direitos básicos viram privilégios, como o simples ato de beber uma água. Sim. Tem uma coisa também que é uma das outras frentes, né, de defesa da pornografia feminista, que é que se trataria de um vídeo, de uma produção que é mais voltada para o prazer feminino. Porque a pornografia tradicional, ela notoriamente é voltada para o prazer masculino. Então, assim, vai mostrar coisas que homens têm vontade de fazer. Então, por exemplo, esse sexo estilo britadeira, né? Que é meteção, 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 meteção. Que não tem, tipo, um sexo oral antes, que não tem um mínimo de carinho, que não tem toque, que não tem nada. Isso é fetiche masculino. E aí, é lógico que é um tipo de vídeo que é voltado para agradar homens. E aí a pornografia feminista vem e fala, não, a gente tem uns vídeos melhores, ó. Aqui aparece um homem fazendo sexo oral numa mulher.
Olha, tem um cara que ele tá, tipo, chupando os seios de uma mulher, olha só, que revolucionário que é. A gente mostrar, tipo, um sexo que é o sexo que realmente acontece na vida real, ao invés de mostrar, tipo, sexo britadeira. Só que continua sendo pornografia, as condições de trabalho, como a Ana disse, continuam sendo degradantes, continua colocando dinheiro numa indústria que só serve para sexualizar as mulheres, que só serve para manter a nossa opressão. Então, assim, quando a gente fala, a nossa crítica que a gente tem à pornografia feminista é de que é a crítica do feminismo radical de forma geral a tudo, que não adianta a gente reformar, não adianta a gente, tipo, tentar deixar menos ruim, é a mesma lógica, assim, por exemplo, imagina se alguém vira e fala que quer voltar à escravidão, que quer voltar ao sistema escravocrata, dando melhores condições de trabalho para os escravos. Então, ó, ele vai ter direito a uma pausa de 10 minutos todos os dias, ele vai ter direito a fazer um lanchinho, e ele vai ter direito a um limite de chibatadas que ele vai levar por dia. Então, assim, já que a prática existe, vamos tentar fazer da maneira melhor possível, né? Esse é um argumento bastante utilizado. Existe, tá lá, então vamos tentar fazer da maneira melhor possível. Uhum. Não, né? Isso não funciona, a gente sabe que não funciona, né? O negócio é você acabar com esse tipo de prática mesmo, porque enquanto esse tipo de prática existir, a nossa opressão, a nossa exploração vai continuar existindo, porque as coisas estão conectadas. Tudo que está relacionado à exploração da nossa sexualidade vai manter a nossa opressão, vai manter a nossa exploração. É por isso que a gente é frontalmente contra qualquer tipo de reforma da pornografia e qualquer tipo de de reforma da prostituição. Nós somos abolicionistas, a gente quer acabar com a prostituição, a gente quer acabar com a pornografia, porque é justamente elas que estão no centro, estão no núcleo duro do que é a origem, do que é a principal esfera de manifestação da nossa opressão pelo patriarcado, né, Ana? Com certeza. O nosso papel, a nossa humanização, na verdade, desculpa, tira o papel. A nossa humanização nunca vai se integralizar enquanto a gente estiver sendo retratada dessa forma. E então, é básico compreender isso quando você vai compreender o feminismo radical. E, na verdade, devia ser básico compreender isso quando você compreende mulher como um ser humano, sabe? Não tem como você defender o feminismo e defender pornografia ao mesmo tempo. Então, acho que a gente pode passar para as perguntas, que acho que falta 20 minutinhos, 10 minutinhos, acho que falta. Alguém pediu para a gente comentar sobre quando a gente estava falando lá de heterossexualidade compulsória e tal, falar sobre o que é o cotton ceiling, o teto de algodão. O que você acha de a gente comentar um pouquinho sobre isso? Vamos falar. Cotton, só para me dar uma recordação, porque eu li sobre isso há muito tempo atrás, foi um termo cunhado por transativistas ou por lésbicas? Foi criado por um trans, por uma então tá, pessoa que se entende como trans. É sobre o acesso do trans no corpo da mulher lésbica, né? Sim. Então, gente... O teto de algodão é justamente a calcinha, né? Uhum. Gente, é estupro corretivo isso que se chama, tá? Você não pode. Você pode achar que você é uma mulher porque você acha que eu e a Bruna, nós somos dois sentimentos. Mas nós não somos, tá? Nós somos seres humanos integrais, materializados e que sofremos opressões com base no nosso sexo genital. Então, quando uma mulher lésbica resiste ao sexo masculino e chega um homem que simplesmente acha que mulher é um sentimento, chega lá pra ela e diz, não, mas eu quero ficar contigo, ela nega. E ele diz, não, então você é transfóbica, você é uma vaca, você é uma imunda, sabe? Então é uma coisa. Você tem que repensar, o argumento que usa é que você tem que repensar a sua sexualidade, porque pessoas não são genitais, porque pessoas não são pintos ou vaginas ambulantes. Uhum. Então, gente, tanto mulher lésbica, ela não se apaixona pelo teu sentimento, ela se apaixona, sim, por você, mas assim, tem a questão sexual, sim. Gente, se você não quer ser penetrada, por que vocês insistem tanto em querer que nós sejamos penetradas, entendem? Isso é invasão ao corpo da mulher. E principalmente da mulher lésbica.
sabe? Ela negar que você penetre ela, é ela dizer não. E você insistir e chamar ela assim, é um comportamento de estuprador, porque vocês insistem em ter acesso fundamental a todos os corpos de mulheres. E isso é básico para entender também a heterossexualidade compulsória, porque homens sempre querem ter acesso aos nossos corpos. E eles vão usar de qualquer desculpa para isso. Principalmente quando você for lésbica e um homem coloca uma peruca, diz que é mulher e quer ter acesso ao corpo dela. E se não tiver, que seja a força. Então, sim. Bom, sobre esse assunto de teto de algodão, vocês podem dar uma pesquisada, tem textos no nosso Medium sobre isso, mas que o pessoal está pedindo bastante para a gente comentar sobre a prática de BDSM. Gente, BDSM também é uma prática muito propagada pela pornografia. Hoje em dia é tratada assim como uma prática que vai emancipar mulheres, que vai emancipar todo mundo. Então, todo mundo está praticando porque, a princípio, é uma prática saudável. Mas, gente, quando algo que é para dar prazer sexual está permeado por violência, vocês não acham estranho? Vocês não acham estranho quando a gente está nesse contexto de estupro, quando a gente está nesse contexto de tráfico, quando a gente está nesse contexto de passar fome e vender o próprio corpo para conseguir um prático. Enfim, quando a gente está nesse contexto, vocês acham mesmo saudável alguém sentir prazer na violência? Não, é uma reflexão da sociedade e da pornografia. Então, BDSM em nenhum caso é saudável. Tanto que eu falei na última live que muitas vítimas de estupro acabam por usar essa prática para conseguir reviver o estupro. Então é assim, é muito tóxico para a pessoa, não é saudável em nenhuma ocasião. Se uma pessoa ela gosta, homens a gente compreende porque gostam, porque eles são privilegiados pelo sadomasoquismo, pela pornografia. Mas mulheres, quando gostam dessa prática, com certeza tem um porquê por trás, que é, no caso, também, obviamente, a heterossexualidade compulsória, esse trauma cultural que a gente tem, mas também podem ser vítimas de abuso. Então, a gente sempre tem que rever, sabe, como isso afeta a gente. Sempre tem alguma coisa por trás, né? E assim, gente, o BDSM é interessante a gente ressaltar que as práticas do BDSM têm muita semelhança com práticas de tortura que eram usadas lá na escravidão. Então, assim, isso eu não estou tirando da minha cabeça, tá? Vocês podem pesquisar. Tem várias práticas de BDSM que são utilizadas que são retiradas a partir de práticas de tortura da escravidão. Tem também a questão de que no BDSM tem sido tratado como uma sexualidade desviante, né? Assim, principalmente nos anos 80, 90, com o surgimento da teoria queer, principalmente, né, é tratado como uma sexualidade desviante, como um fetiche, assim. Então, é um movimento, desde os anos 80, 90 para cá, de normalizar BDSM, de normalizar outras práticas sexuais que são nocivas especificamente para mulheres, né, assim. Não é à toa que a gente fala que os movimentos identitários, esses movimentos pós-modernos são antifeministas, né, porque, assim, normalizar o BDSM, e mesmo a mulher em posição de dominatrix, por exemplo, porque tem muitas mulheres que chegam com essa pergunta, né? Mas e as mulheres que se colocam em posição de dominação, que humilham os homens e tal? Aquilo ali continua sendo um fetiche masculino. Continua sendo um fetiche masculino, essa inversão temporária do polo, e continua, e assim, acabou o BDSM, a gente está voltando para nossa vida de merda, entendeu? Então, tem muita gente que usa o BDSM como uma forma de se anestesiar mesmo, né? De anestesiar os próprios traumas, ou mesmo uma forma de lidar com o trauma, revivendo esse trauma, né? E se punindo, constantemente se punindo por isso, né? Mas, enfim, a gente está com o tempo acabando. Se vocês quiserem materiais críticos sobre BDSM, sobre pornografia, sobre prostituição, sobre teoria feminista, tem lá no nosso blog, tá? No nosso Medium, na seção lá sobre indústria do sexo. A gente recomenda também. A gente também recomenda o Recuse a Clicar, que é uma página que fala especificamente sobre pornografia, né? Mas assim, elas trazem muita informação, é muito bacana. Você tem alguma indicação para fazer, Ana?
Ah, eu dei as minhas indicações de livros no início. Bom, mas agora eu não tenho os nomes dos textos da Marcele comigo, mas depois eu pego e vai estar tudo na descrição do YouTube. Um é sobre introdução, é uma introdução do livro da Adrienne Rich, outros são textos da QG em específico, mas bom, vai estar tudo na descrição do YouTube, porque agora eu não tenho os nomes. Sim. Mas Um livro que pauta bastante as nossas análises é A Política Sexual, né, da Kate Millett. O Contrato Sexual, da Carol Pateman, também é muito interessante. Felizmente, esses dois livros existem em português, eles foram traduzidos em algum momento. Não tem edição nova, então a gente vive da leitura de PDF, né? Mas a gente está acabando então, mas vamos deixar o convite então. Essa live vai ficar gravada, tá? Vai ficar no IGTV e a gente vai depois passar para o YouTube. Todas as nossas recomendações, tanto de leitura quanto de páginas, etc., a gente vai colocar na descrição também. Então, se vocês perderam os nomes, não precisa ficar preocupado. E a gente deixar o convite para a nossa próxima live. A gente vai estar entrando aí na terceira semana de lives, que já é terça-feira com você, né, Ana? Ah, eu de novo. Ai, meu Deus, a pessoa já deve estar cansada de mim. Sim, vai ser eu e a Yasmin Moraes, do Vulva Negra. Nós duas vamos estar falando sobre feminismo e adolescência de 19 às 14 horas. Estejam lá, vai ser bem legal. Então, lembrando então que vai ser no horário diferente, né? Às 2 da tarde, né, Ana? Às 2 da tarde, no Duas caso. da Mas vai tarde. ficar salvo, também... então pode. Sim. A gente vai lembrar vocês depois, né? A gente vai postar a programação completa, mas então, terça-feira, 2 da tarde, a nossa próxima live. A gente espera vocês, tragam suas dúvidas, chamem as meninas, as adolescentes, as amigas, as primas e irmãs, porque a gente vai estar falando com esse público mesmo. Bem isso. Então, tá. Mas é isso, gente. Então, obrigada por assistirem. Vamos lá, gente. Força na peruca. Até mais. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijos.